A paz do Senhor Jesus. Hoje é quarta-feira, 4 de agosto de 2021 e até aqui tem nos ajudado o Senhor. Espero que você esteja bem, que você tenha dormido bem. Hoje pela madrugada o Senhor me deu o livro de Oséias, né? E o livro de Oséias fala, é um profeta, um dos profetas menores, onde Deus, né, fala para ele se casar, pegar uma prostituta e se casar. E ali Oséias se casa, né? Se casa com a Gomer e eles têm filho. E ele dá casa, dá tudo do bom e do melhor para ela. E um belo dia ela resolve voltar para os seus amantes e voltar a se prostituir. E ali é uma alusão e uma comparação ao povo de Israel, quando foram tirados do cativeiro lá do Egito. Estavam ali cativos, clamaram ao Senhor, o Senhor enviara Moisés e foram, né, para o deserto e ali as roupas deles, né, não acabavam, os sapatos não acabavam, existia nuvem de fogo, existia durante a noite a cortina, a nuvem, né, para poder tapá-los do sol durante o dia. Né, os animais peçonhentos não chegavam até eles, até que naquele grande dia, quando o Senhor levaram o Moisés para o monte, para poder ali forjar os mandamentos, eles pegaram tudo que eles tinham de tesouro, de ouro, de prata, de ouro, e mandaram Arão fazer o bezerro de ouro, né, para poder adorar o bezerro, dizendo que aquele bezerro tinha tirado eles do Egito. E na época de Oséias, o povo também já estava corrompido, né, adorando outros deuses e se esquecendo do Senhor. E Oséias, né, e o Senhor levaram Oséias a fazer isso e a fazer uma comparação. Né? Aquela prostituta representava o povo de Israel, que apesar de ter um Deus, e apesar de ter um Deus que faz tudo, que é zeloso, de que é amoroso, eles preferiam adorar aquilo que eles viam, né, e se rebelar contra o Senhor. E aqui eu vou ler três versículos para que não fique nas minhas palavras. Vamos lá em Oséias 8, versículos 2 a 4, e diz assim: E a mim clamarão, Deus meu, nós, Israel, te conhecemos. Israel rejeitou o bem, o inimigo persegui-lo-á. Eles fizeram reis, mas não por mim. Constituíram príncipes, mas eu não soube. Da sua prata e do seu ouro fizeram ídolos para si, para serem destruídos. E aqui o Senhor me levou a uma situação. No sábado eu fui numa igreja, numa conferência, e ali eu vi, né, foi uma conferência, teve uns assuntos bem, muito interessantes e assim, como é que se diz? Conflitantes, porque se falava dos nossos medos, né? O perigo, os monstros, e falava sobre a religiosidade, falava sobre os medos da nossa infância. Muitas coisas vinham de confronto a nós, né? Nos levavam a pensar, porque às vezes a gente se torna adultos estragados por causa de uma infância, por causa de determinadas coisas. Então, a gente precisa saber avaliar. Mas no sábado, eu ouvi, né, o pastor falando sobre ouvir músicas seculares, né, que são as músicas que nós chamamos de músicas mundanas. E ele falou que ele não tem problema nenhum de ouvir, ele até ouve as músicas que são dos Estados Unidos, né? São as músicas americanas, que elas não fazem apologia, tanta apologia ao crime e ao sexo, como são as letras aqui do Brasil, não são letras pesadas. E ele também falou sobre o vinho, sobre beber o vinho. E aí eu fiquei pensando,
A palavra do Senhor diz: pode uma mesma fonte jorrar dois tipos de água? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E lá em 1 Coríntios 11, no versículo 23, diz: examine-se o homem a si mesmo. Eu tomava, né? Eu nunca fui muito de álcool, quem me conhece sabe disso, né? Quando às vezes eu tomava um pouquinho de cerveja eu já ficava tonta, nunca fui muito disso. Mas eu gostava de tomar um cálice uma taça de vinho às vezes, principalmente quando eu fazia uma macarronada. E sempre tinha uma garrafa de vinho na minha geladeira. E aí quando eu voltei para os braços do Senhor, né, eu estava sem vinho e fui no mercado e comprei. Mas quando eu cheguei em casa, que eu abri aquela garrafa de vinho e fui botar na taça, fui botar na minha boca, o Espírito Santo na mesma hora me vetou. Aí você vai perguntar como que você sabe disso, que foi o Espírito Santo. A gente simplesmente sabe. E ali eu despejei toda aquela garrafa de vinho na pia, joguei tudo. E dali nunca mais. Né? Então eu entendi. Da mesma forma que eu não sei porquê, não me pergunte porquê, porque eu sei que 95%, vou botar 95% das pessoas gostam. Eu gostava muito de Coca-Cola, principalmente com bolo de chocolate, com aquele biscoito chocuque. E um dia eu preparei um bolo de chocolate, né? Aquele recheio de brigadeiro maravilhoso. Fui no mercado comprar Coca-Cola e quando fui meter a mão na garrafa, né? Uau! Aí só ouvi aquela voz assim: eu não quero você tomando isso. Aí eu... Mas é uma voz tão educada. É uma tranquilidade que não se explica. E dali, você já deve ter uns 2 anos, eu não botei mais Coca-Cola. Os outros refrigerantes, ele falou, os outros você ainda pode beber. Então eu tomo uma Guaraná, mas eu também sou muito pouco. Né? Às vezes eu passo um mês sem tomar refrigerante, então aí eu tomo um Guaranazinho, um de uva, né? E assim vai. E o lance da música. Quando eu voltei para os braços do Senhor, eu tinha muitos CDs e eu gostava muito da Madonna, das músicas da Madonna. Tanto é que eu tinha uma cachorra, uma cadela linda, que eu até botei o nome dela de Madonna, né? E eu gostava demais, demais. Eu tinha todos os CDs da Madonna, tinha vídeos dela, né, documentários dela. E a primeira coisa que o Senhor me incomodou e que eu me desfiz foram aqueles CDs da Madonna. A gente tem que tomar cuidado com as coisas, porque aí ele deu um exemplo também de uma pessoa que tem um dom da música e que vive da música, toca música em bares, essas coisas assim. Tem algumas pessoas que não convidam para tocar nas igrejas. O dom daquele rapaz veio de quem? E se eu tenho um dom que Deus me deu para usar para Ele, eu vou usar para o mundo? Que exemplo que eu estou dando àquela pessoa que está no mundo, de que Deus me deu um dom e eu estou servindo a Satanás? Porque eu vejo dessa forma, sinceramente. Eu vejo dessa forma. Quantas pessoas Deus dá um dom? Deus tem o dom da revelação, tem o som do sonho. E aquela pessoa vai lá e usa para Satanás, como adivinhadores. E a palavra condena os adivinhadores. Então, se eu tenho um dom lindo, maravilhoso, eu vou usar para o mundo. Será que Deus vai me deixar faltar alguma coisa? Lá nos Salmos 37, se eu não me engano, versículo 25, está escrito assim: Davi disse, porque ele viveu isso. Sou velho, fui moço, né? Agora sou velho, mas nunca vi um justo, né? Sua descendência mendigar o pão. Então por que eu vou usar o dom que Deus me deu para cantar músicas seculares, para tocar em bar,
para fazer shows por aí. Que exemplo que eu estou dando? Nós não somos o sal da terra? Nós não somos a luz do mundo? Pode uma mesma fonte jorrar dois tipos de água? Então, quando eu li aqui sobre reis e príncipes, nós temos que ter cuidado com isso. Às vezes a gente vai atrás de pastores, vai atrás de evangelistas, vai atrás de cantores e confia piamente naquilo que eles falam. Eles darão conta de si, cada um dará conta de si mesmo. E a gente, naquele grande dia, a gente vai falar: ah, eu fiz isso porque meu pastor falou que não tinha problema. Será que Jesus vai aceitar isso? Cada um dará conta de si, a gente precisa analisar as coisas. Às vezes a gente vai atrás de coisas e se deixa se prostituir, a gente confia demais em dinheiro e esquece que o nosso Deus é o Deus da provisão. Ontem eu fui na farmácia, inclusive eu quero aqui agradecer 2 queridos meus. Eles estão lá em Belo Horizonte. Um é de lá, o outro é daqui, mas está trabalhando lá. E eu precisei de ajuda para um menino, para um Gabriel, para um bebê. A mãe dele está desempregada. E ela pediu ajuda para comprar um NAN e fraldas para ele. Ela não pediu nada para ela. Ela só pediu para o Gabriel, porque pequeno Gabriel. E eu pedi ajuda a algumas pessoas. E o Otto e o Paulo prontamente se colocaram à minha disposição, confiaram e depositaram uma quantia na minha conta. E, gente, uma lata de NAN custa R$48. Como que uma pessoa desempregada consegue manter uma criança? E a gente precisa pensar muito bem, a gente precisa projetar muito bem hoje em dia, né, para poder gerar um filho, porque parece que o nosso governo está matando as crianças. A gente está sendo massacrado sem perceber, né? Antigamente os reis, gente, isso me veio na mente, né? Os reis mandavam matar as crianças muitas vezes, mas hoje a coisa em si está matando as crianças porque está tudo muito caro. Eu dei uma olhada na internet. E aí é diferente, né? Pela internet o valor é diferente. Mas quando eu cheguei no mercado não vende, somente nas drogarias, e eu fiz uma pesquisa e consegui achar um melhor preço, que foi R$ 48,96 uma lata de NAN. Eu não sei quanto tempo dá, né? Mas aí, para honra e glória do Senhor, eu consegui comprar duas. Comprei 2 pacotões de fraldas que eu achei na promoção, fraldas boas, perguntei, eram 60, cada pacote com 60 fraldas. E aí levei lá para a missionária e ela ficou muito feliz, agradecida demais. E eu quero aqui agradecer ao Otto e ao Paulo pela ajuda, pela confiança de ter assim confiado e de ter ajudado, que Deus possa retribuir assim em dobro, em triplo, tá bom? A boa vontade, a disponibilidade assim imediata do coração de vocês, tá? Um grande beijo para vocês. E aí o rapaz do caixa, quando ele falou assim, eu falei assim, boa noite, tudo bem? Ele, tudo bem. Ele, tudo bem com a senhora? Graças a Deus, tudo bem. Ele, que bom ouvir isso, gosto muito de ouvir isso. Aí, em determinado momento, ele foi e falou assim, eu não sei o que aconteceu, que ele falou assim, mas Deus fez os anjos para... como é? Para servi-lo, como se fosse uma obrigação dos anjos. Aí eu falei assim, não, é uma escolha deles. Deus fez os anjos e eles o adoram. E é um prazer adorar o Senhor e servir ao Senhor. Ele é o nosso Criador. Aí ele ficou olhando assim para mim. Então muitas pessoas veem Deus como um tirano, né? Ele falou nessas condições que ele fez os anjos, né? Como se fosse uma obrigação deles estarem ali para servir e adorar o Senhor.
Mas os anjos também têm escolha. Tanto é que Lúcifer se revoltou contra Deus e um terço dos anjos. Se eles realmente fossem obrigados a adorar a Deus e a servir, eles teriam feito isso? Nós somos criatura, mas nós temos escolhas. Né? E assim, e quantas pessoas têm o pensamento equivocado do Senhor? Será que se nós tivéssemos o poder de criar alguma coisa, nós não criaríamos com as nossas diretrizes? E aí eu falei para ele, nós precisamos ter disciplina nas coisas. Deus nos deu a lei, Deus nos criou, nos deu lei para que nós tivéssemos diretrizes. Falei isso para ele, aí ele ficou olhando assim para mim. Falei assim, Deus nos ama demais. E se você tivesse o poder de criar alguma coisa? Eu falei assim, quando você tem filho? Ele falou assim, não, e nem quero. Eu falei assim, não fale do que você não sabe do amanhã. Você não sabe como que vai ser, o que você quer hoje, amanhã você pode mudar de ideia. Mas um pai, e você tem o seu pai, dentro da casa do teu pai, não era ele que mandava? As coisas não tinham que ser do jeito dele, porque ele que supria a casa? Ou uma mãe que né, a gente fala pai, mas tem mães que né, são separadas ou são viúvas, então as regras são regidas por ela. O fato de um filho mandar num lar, de tomar conta de tudo, isso está fora regra, porque não é assim. Existe hierarquia. Não estou sendo machista, não estou sendo nada aqui, nem. Mas existem regras. Existem regras no céu, existem regras no nosso governo, existem regras dentro da nossa casa, porque tem que haver. É tudo com disciplina e com ordem, com decência. Esse negocinho de jeitinho brasileiro, de forjar as coisas, isso não é certo. E a gente sabe muitas vezes o que é certo e o que é errado, e a gente quer fazer o que é errado. E naquela época ali, de Oséias, o povo estava fazendo o que era errado, sabendo o que é certo. Então tome cuidado com aquilo que você está seguindo e quem você está seguindo. Muitas pessoas estão dentro da igreja seguindo pessoas do mundo. Eu vejo às vezes nos status pessoas crentes, né, cristãs, postando músicas mundanas. Que exemplo que você está dando? Aí depois você vai lá e vai falar de Deus para aquela pessoa. As pessoas nos observam. As pessoas nos observam. Então nós temos que pedir sensibilidade ao Espírito Santo. E tomarmos cuidado também. Se a nossa consciência não está nos condenando, será que nós estamos realmente sendo espirituais? Um dia eu fiquei muito chateada com um colega meu, mas ele é mudando, e ele falou que se Jesus estivesse aqui, Jesus tomaria também cerveja. Gente, pensa num negócio desse. Pensa num negócio desse. Ficaria na porta de um bar, tomando cerveja. Você acha mesmo que Jesus pararia o tempo dele para fazer isso? No máximo, ele passaria ali e falaria assim, segue-me. Segue-me. Ele ficaria ali na porta de um bar parado, a noite toda, tomando cerveja. O que está lá escrito em Salmos? No primeiro Salmo. O Salmo 1. Sobre a roda dos escarnecedores. Então Jesus, ele veio para ir contra as leis. Jesus veio o tempo todo falando que veio para fazer a vontade do Senhor. E assim ele cumpriu. Para fazer a vontade do Pai dele. Ele veio e cumpriu. De forma honrosa. Por amor a nós. Porque Deus Pai nos amou de tal maneira que deu o seu único Filho para que nós não perecêssemos, mas tivéssemos a chance de ter a vida eterna. Então, aquilo que você ouvir,
Analise-se no que você tem acreditado e como você tem vivido. E se você não tem discernimento, lhe falta discernimento, peça sensibilidade ao Espírito Santo para saber se o que você está fazendo, a forma que você está conduzindo a tua vida, está de acordo com o que o Senhor quer. Tá bom? Vamos orar? Pai de poder e glória, muito obrigada, Senhor, pela Tua palavra. Obrigada por mais esse dia que o Senhor nos concede. Obrigada, meu Pai, porque o céu está limpo hoje, né? O sol hoje vai esquentar um pouco, porque ontem fez bastante frio, esses 2 últimos dias bastante frio, Senhor. Mas muito obrigada, Senhor. Muito obrigada. A gente tende a reclamar de tudo, de quando está muito sol, de quando está muita chuva, de quando não está muito frio. Mas tudo é muito bem-vindo, meu Pai. Tudo é muito bem-vindo porque vem do Senhor. Nos ajuda, Senhor, a agradecer mais e a reclamar menos. Nos ajuda, Senhor, a vermos aquilo que está errado e se nós podemos fazer, meu Pai, que a gente não deixa para o outro fazer, meu Pai. Tem coisas que o Senhor coloca nas nossas mãos que é para ser feitas por nós e não para delegarmos responsabilidade. E aquilo que a gente não puder fazer, a gente ter condições, meu Pai, de ajudar. Que a gente possa fazer, meu Pai. Senhor, a Tua palavra diz que por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriariam. E a gente tem visto isso, meu Pai, demais. Tantas pessoas precisando. E quando a gente pede ajuda, nem sempre, meu Pai, as pessoas são solícitas. Senhor, isso é uma escolha nossa. É uma escolha nossa, meu Pai, de como agir, de deixar o Senhor inundar o nosso ser com Teu amor. É uma decisão nossa te amar, meu Pai. O Senhor nos conhece. O Senhor nos conhece. O Senhor conhece cada coração. Então, Pai, nos direciona, Senhor, para aquelas pessoas que têm o coração voltado para o Senhor, que estão dispostos, meu Pai, a abraçar a causa. Senhor, que nós possamos nos juntar, Senhor, ao Seu exército e juntos, meu Pai, numa só voz, louvar e glorificar o Senhor, meu Pai. Ah, Senhor, nos direciona, meu Pai, em nome de Jesus. Nos direciona porque os dias são maus, meu Pai. E se não fosse, meu Pai, pela Tua misericórdia, nós não estaríamos aqui, Senhor. Senhor, mesmo sendo pecadores, mesmo errando, meu Pai, o Senhor nos dá a chance a cada dia de nos analisarmos, de pensarmos, Senhor. Senhor, nós precisamos um do outro aqui, mas a nossa dependência precisa estar no Senhor. O nosso socorro vem do Senhor, meu Pai. A nossa confiança precisa estar no Senhor e o Senhor tem gritado isso o tempo todo, o Senhor tem nos alertado o tempo todo. Eu sei que tem pessoas que devem até falar, meu Deus, a mesma mensagem o tempo todo, sempre voltado para isso. Porque, Pai, o segredo é o Senhor, meu Jesus. O segredo está no Senhor. E é um segredo gritante, é um segredo aparente, é um segredo que está à nossa frente, batendo a nossa porta o tempo todo. Ah, Senhor. E assim acontece, como domingo lá na igreja. O Senhor me levou até aquela senhora, assim, né? Porque eu estava sentindo o Espírito Santo gritar o seu coração. E ali o Senhor me levou até ela para dar um abraço falando, o Senhor está te chamando, mas a escolha é sua. E depois ela falou pela sua própria boca. As minhas pernas estavam tremendo, quase que eu fui lá na frente. Ela mesma falou pela boca dela. E depois falou, mas é na vontade do Senhor. E o Senhor me levou a lembrar ela. Você lembra quando eu fui lá te dar um abraço e eu falei que o Senhor estava te chamando? Mas a escolha é sua, então não coloque a responsabilidade no Senhor porque Ele está te chamando.
Não é quando Ele quiser, como Ele quiser. Ele está te chamando, mas a decisão é sua. E quando a gente sente a nossa perna enfraquecer, o nosso coração quase sai pela boca. Quantas vezes nós estamos ouvindo a Tua palavra e a gente se sente assim, a gente se segura e a gente tem a cara de pau de falar que é conforme a Tua vontade, quando o Senhor está gritando, nos chamando, batendo a porta e a gente mal consegue se segurar e a gente se segura. Ah, Senhor, quebra todas as correntes, quebra todo coração de pedra, quebra tudo, meu Pai, que nos segura, que nos amarra, Senhor. Todo medo, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, meu Pai. Nos ajuda a lidar com os nossos medos, meu Pai. Nos ajuda a lidar com as nossas inseguranças. Porque nós não temos como viver nesse mundo sem estarmos no meio de pessoas violentas, no meio de tantos problemas, prostituições, traficantes, pessoas envolvidas com fofoca, com inveja. Não tem como a gente viver, não tem como a gente fugir disso. O mundo está caminhando para a sua própria destruição. E se na nossa confiança não estiver no Senhor, meu Pai, como que a gente vai ouvir Jesus nos chamar? Vem, bendito de meu Pai. Nós precisamos aprender a lidar com os nossos medos. Nós precisamos aprender a nos aproximar do Senhor e a colocarmos a nossa confiança no Senhor. Porque se ela não estiver no Senhor, nós não vamos conseguir. Com as nossas próprias forças, nós não conseguimos. E muitas vezes a gente passa por aflições aqui que a gente não suporta. Imagina, Pai, uma eternidade fora da Tua presença. Não tem como. Pai de poder e glória, visita cada coração neste dia, Senhor. Que o Teu amor possa inundar, meu Pai, cada coração. Que o Teu cuidado, que o Teu zelo, meu Pai, possa entrar nos lares. Senhor da glória, renova o amor, Senhor, nos casais. Senhor, que eles possam, meu Pai, se reencontrar, meu Pai. Que o respeito, o companheirismo possa perdurar, meu Pai, dentro deste lar. Senhor, dê sabedoria para que eles possam educar seus filhos, que o amor dos seus filhos possa ser tamanho que eles possam honrar Teu Pai, conforme está lá no primeiro mandamento com promessas, meu Pai, honrar o Teu Pai e Tua Mãe, para que se prolongue Teus dias sobre essa terra, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Pai. Pai, que todo espírito da depressão seja repreendido, que toda síndrome de pânico seja repreendido, que todo medo seja repreendido, meu Pai. Aquele medo que paralisa, que nos faz, meu Pai, ficar dentro de casa, sem força para fazer absolutamente nada, para ir a lugar nenhum, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Pai. Todo espírito do suicídio seja repreendido, todo espírito do desespero, da loucura seja repreendido em nome de Jesus. Toda enfermidade da alma seja repreendida em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Toda fraqueza seja repreendida em nome de Jesus. Todo mal seja repreendido em nome de Jesus. Toda aflição muscular, toda dor de cabeça, toda dor de estômago, todo mal-estar seja repreendido em nome de Jesus. Tudo que vem como seta seja repreendido em nome de Jesus. Visita, meu Pai, aqueles que estão enfermos, meu Pai. Ah, Senhor da glória, visita aqueles que estão se recuperando, visita os hospitais, visita, meu Pai, aqueles que estão em recuperação dos seus lares, que estão doentes nos seus lares, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Pai.
Leve cura, meu Pai, aqueles que estão, meu Pai, que já estão na sua vontade de serem curados, que estão lutando pela sua vida, porque nós também precisamos querer viver, nós também precisamos querer, meu Pai, sermos curados. Em nome de Jesus. E muitas doenças vêm, meu Pai, para nos ensinar, para nos ajudar, para que nós sejamos curados, para que nós também possamos curar, meu Pai. Não por nós, mas para a honra e glória do Teu nome, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Pai. Em nome de Jesus. Abençoa o Teu povo neste dia. Fica conosco, continua, meu Pai, conosco. Visita os cárceres, os orfanatos, os asilos, Senhor. Visita os moradores de rua, meu Pai, em nome de Jesus. Visita, Senhor, as bocas de fumo, Senhor. Visita, meu Pai, cada uma dessas esquinas com trabalhos arriados, nas estradas, nas matas, nas cachoeiras, nas praias, Senhor. Que seja repreendido, porque o mal não se paga com o mal, mas o mal se paga com o bem, meu Pai. Em nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre, é que eu lhe agradeço, Pai, e lhe peço. Amém. Graças a Deus. Espero que essa palavra tenha te ajudado. Fique na paz do Senhor. Um grande beijo e até amanhã.